E a seleção brasileira conseguiu ser massacrada pela Argentina, apesar de a derrota ter sido por apenas 1-0. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar por que eu defendo a demissão de Tite e a contratação de um técnico estrangeiro para o futebol nacional. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, nem ia gravar esse vídeo, mas diante da péssima partida da seleção brasileira, mais uma, 5 jogos sem vitória, resolvi que eu tinha que emitir uma opinião. E esse vídeo é um pouco diferente dos demais, que eu costumo informar sobre o mercado, falar sobre bastidores, sobre finanças. Resolvi abrir uma exceção e vou emitir a minha opinião sobre o que está acontecendo na seleção brasileira do Tite. Já são 5 jogos sem vitória, empates contra Colômbia, Senegal e Nigéria e derrotas para Peru e Argentina. Desde que o Brasil ganhou a Copa América dentro de casa, não fazendo mais do que obrigação, futebol brasileiro só despenca. E o pior de todos os jogos certamente foi esse, contra a Argentina, na tarde dessa sexta-feira. Um Brasil horroroso, que foi absolutamente dominado pela Argentina. Tem 2 números que mostram um pouquinho dessa diferença entre as duas seleções. O Brasil finalizou 6 vezes a gol contra 16 da Argentina. O Brasil teve uma chance real de gol contra 11, vou repetir, contra 11 chances reais de gol da Argentina. O grande nome do jogo foi o goleiro brasileiro, o Alisson. Ofensivamente uma seleção que não existiu. E a grande verdade é que o Tite, desde que perdeu Renato Augusto e Paulinho, por conta da incapacidade física deles, eles se tornaram velhos e não conseguiam mais competir como competiam antes. Desde que esses dois saíram da seleção brasileira, o Tite nunca mais conseguiu armar uma seleção brasileira que tivesse criatividade no meio de campo para poder aproveitar a qualidade dos meias e atacantes. Seleção brasileira dessa tarde foi absolutamente previsível, quase não incomodou, não fosse pelo pênalti perdido pelo Gabriel Jesus no começo do jogo, e provavelmente o Andrada teria sido um mero espectador. Por falar no pênalti perdido pelo Gabriel Jesus, há uma importante observação. O Gabriel Jesus tinha 8 cobranças como profissional até a tarde dessa sexta-feira. 4 pênaltis convertidos, 4 pênaltis perdidos. Qual é a lógica de pôr alguém para bater um pênalti na seleção brasileira tendo um aproveitamento ridículo como esse? Agora são 5 pênaltis perdidos e 4 aproveitados. Ou seja, o batedor da seleção perde mais pênaltis do que acerta. E os defensores do Tite nem podem argumentar que a seleção argentina é uma grande seleção. Pelo contrário, a começar por seu treinador, o Lionel Scaloni, que caiu de paraquedas durante a Copa América, foi ficando, e diante de várias recusas de técnicos argentinos, ele é hoje o treinador do time. O meio de campo da seleção argentina, nesse confronto contra o Brasil, também não tem nada demais. Depou, Paredes, Lo Celso e Ocampos. Acho que nenhum deles jogaria na seleção brasileira, mas diante da ineficiência coletiva do Brasil, que não sabe jogar contra qualquer adversário, ficou fácil para que esses 4 argentinos dominassem as ações e a partir daí construíssem uma enorme vantagem dentro de campo. Por que eu defendo a demissão do Tite? Porque o Brasil só regride, porque o Brasil não mostra evolução, nem individual, nem coletiva. Isso sem contar as várias decisões equivocadas do Tite. Para começar, a forma como ele lida com o Neymar, como se o Neymar fosse um filho dele, como se o Neymar merecesse todo o carinho. O Neymar precisa de alguém que se imponha, o Neymar precisa de alguém que cobre dele. E o Tite e sua comissão técnica já deixaram bem claro que não tem essa capacidade. Depois, por várias das opções que o Tite tem feito como treinador da seleção. Não consigo entender a presença do Willian, meia de 31 anos de idade, que já não é mais tão efetivo nem no clube dele, no Chelsea, certamente não estará em condições físicas boas para a próxima Copa do Mundo, pois além de ter sido convocado, ele ainda começa como titular. E para piorar, ainda joga pelo lado esquerdo. O Willian nunca jogou pelo lado esquerdo, o lado direito sempre foi o melhor dele. E a seleção brasileira, toda torta, como se fosse um Frankenstein, teve o Gabriel Jesus aberto pelo lado direito e o Willian aberto pelo lado esquerdo. A insistência em Alexandre e Danilo também são coisas que para mim são de difícil digestão. A demora com que o Tite também promove as substituições é outra coisa que dói no torcedor brasileiro. O Rodrigo, que é a grande esperança do futebol nacional hoje, só entrou com 25 minutos do segundo tempo. Ele já havia feito algo pior até com o Bruno Henrique, um dos destaques do futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. O Bruno jogou 2 partidas, mas as 2 partidas somadas lhe garantiram só 16 minutos em campo. Então, diante de todo esse contexto,
de uma seleção que não evolui, só regride, de um time que não demonstra capacidade de criar, não demonstra capacidade de agredir o adversário. E mais, com o sucesso dos estrangeiros no futebol nacional, eu defendo a ideia de que a CBF quebre um paradigma e demita o Tite para contratar um treinador estrangeiro. Pode ser o Jorge Jesus, pode ser o Jorge Sampaoli, independentemente do Jorge escolhido, certamente a seleção brasileira teria mais capacidade de ser a seleção que a gente se acostumou, de uma seleção que joga pra frente, que joga bonito, que agride o adversário. Com o Tite a gente não tem uma seleção que ataca, a gente não tem uma seleção positiva, e ser hoje torcedor da seleção brasileira é sinônimo de passar raiva, de ficar nervoso, de se incomodar. Aqueles que perderam parte dessa sexta-feira para assistir ao Brasil contra a Argentina certamente devem ter se arrependido dos 90 minutos que foram gastos. Para fechar, só queria deixar minha opinião a respeito do Tite em relação aos outros técnicos brasileiros. Hoje, para mim, esses caras estão muito atrás de outros treinadores no que diz respeito à parte tática, da evolução, da capacidade do jogo coletivo. É por essas e outras que não surge nenhum convite para treinadores brasileiros trabalharem na Europa. Portugal, por exemplo, Portugal cansou de contratar técnico brasileiro, não há mais convite nenhum, e não vai acontecer na Espanha, na Inglaterra, na França. O Lyon recentemente contratou o Silvinho, que era auxiliar técnico do Tite. O cara não durou mais do que 3 meses. Até por isso, é a hora de a gente aproveitar, absorver o máximo de conhecimento possível e trazer estrangeiros para o Brasil. Talvez, quem sabe, compartilhando, usufruindo, conhecendo e vendo como os estrangeiros fazem, os técnicos brasileiros dão uma evoluída, porque hoje eles estão bem abaixo do que se pratica no mundo. Bom, pessoal, eram essas as minhas impressões sobre Tite, seleção brasileira, Jorge Sampaoli e Jorge Jesus. Quero muito saber a sua opinião, deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, beleza? A gente se vê numa próxima, até!